Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi e vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Keppe, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção a esses problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Capítulo 2, a histeria, típica doença da alma. Falar atualmente em histeria pareceria um assunto ultrapassado. Alguns terapeutas acham mesmo que esse tipo de doente está deixando de existir para surgir outros. Em minha modesta opinião, acho que a mais típica neurose, que é uma doença da alma, é justamente a tão falada e discutida histeria. Freud encontrou nesse doente sinais evidentes de insatisfação afetiva, de recalques e repressões. Mira e Lopes classificou-os muito bem como imaduros. A medicina antiga sempre pensou que somente as mulheres seriam histéricas, tendo tirado essa palavra do vocábulo grego histero, que significa útero. No entanto, tanto a mulher como o homem podem ser igualmente histéricos, porque podem ser infantis e irresponsáveis. Deste modo, são acometidos com facilidade por fatos que em pessoas maduras passariam despercebidos. Por este motivo, o tratamento analítico foi criado devido às experimentações nesses doentes e obtém resultados notáveis caso o terapeuta seja experiente. Mas tem que haver uma pequena explicação sobre a acentuada alteração dos sintomas de histeria. Antigamente, ela se caracterizava por chiliques, pelos desmaios e pelos gritinhos de medo. Hoje, pelo fato de ter sido desvendada pelos estudos analíticos, o doente usa de outros recursos. Por exemplo, pelo esnobismo. O indivíduo usa de 1000 outros artifícios conforme a aceitação da época. Se antes o homem preferia a mulher melindrosa, agora se volta para as artificiais. O histórico tem esse senão de adaptação. Como não é maduro, vivendo sempre na dependência, usa dos meios mais adequados para conseguir seus fins. Podemos afirmar de modo geral que a base principal da neurose repousa numa personalidade histérica, que poderá evoluir para outros sintomas. A terapia está em relação com o grau de evolução psicopatológico. Caso haja um processo de angústia, a psicoterapia tem que resolver não apenas a sintomatologia mais dolorosa, que é esta última, mas paulatinamente amadurecer o elemento infantil, que é o fundamental. Então, da histeria decorre as obsessões, as depressões, a angústia, as manias, as fobias, a catatonia, a paranoia, a psicose maníaco-depressiva, a esquizofrenia e a epilepsia, etc. Então, vejam bem que da histeria decorrem uma série de distúrbios que só podem atrapalhar a vida da pessoa. Então, prestem atenção nesse texto que foi lido e, assim que puder,
Consulte também os vídeos do Dr. Norberto sobre esse tema e também o seu livro. Relaxe bem seu corpo, concentre-se e procure evoluir realizando a análise individual e a grupal. Isso vai nos fazer muito bem, porque eleva a nossa consciência para um nível superior. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Somos a Casa de Lakshmi e temos vários cursos gratuitos para você. Cursos de yoga, terapia, de yoga do riso, reiki, meditação, relaxamento e o curso de psicanálise transpessoal. Vamos ter também o curso de polarização. Venha participar conosco, divulgue para seus alunos, para auxiliar o planeta, para seus alunos e amigos. Se você tiver alunos ou clientes, divulgue em seus grupos. Quando divulgamos um trabalho digno, nós estamos fazendo um trabalho de amor ao próximo. Isso é necessário. Hoje vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Keppe, A Medicina da Alma, sobre psicossomática. Capítulo 1, a vida. Muitas pessoas neuróticas dizem que acham que a existência humana se passa num enorme palco, onde o Criador seria espectador, pois contemplaria a semelhança de uma representação teatral o nosso movimento do nascimento à morte. Todos os nossos sofrimentos e alegrias seriam apenas parte de um enredo, como as novelas de capítulos das televisões. Aliás, não existe uma definição exata para a vida. O que ela significa? Qual a sua finalidade? O filósofo vai achá-la como algo ideal ou pessimista, conforme sua orientação. O teólogo vai vê-la em função de um fim, em Deus. E a ciência? A biologia a vê como um ciclo fechado que vai da concepção à morte, cedendo depois lugar a uma nova geração que se sucede ininterruptamente. A psicologia, ou melhor, a psicanálise, procura os seus fundamentos em algo mais profundo. A vida não seria uma coisa apenas orgânica ou como um palco de divertimento para o Criador, mas algo necessário para que haja um universo com tudo o que já se realizou. A vida é algo intrínseco. A vida é algo intrínseco. A própria natureza, não o seu começo, mas a sua perfeição. O resultado feliz de tudo que foi feito, pontificando na existência do homem. Este é a coroação de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Quando se contempla uma árvore que cresce e abre seus galhos para os céus, onde os pássaros fazem seus ninhos, dá sombra, oxigênio e beleza, não dizemos que esse ato é destituído de sentido. Muito mais ainda a vida do animal e no homem que pode compreender
e mesmo continuar a criar a obra inacabada do universo. Deste modo, vamos chegar à conclusão que o ser humano é necessário para a harmonia dos mundos. Caso contrário, podemos fazer a ideia de como seria inóspita a Terra com tudo o que contém. Outro fato que se observa constantemente é o lema quase universal: hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas, esse fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva. O valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, tamanho da casa e o último tipo de automóvel são muito mais importantes que uma biblioteca ou que uma grande honestidade. Assim sendo, a vida tornou-se algo pesado, difícil de ser carregada. A luta no plano puramente material é muitas vezes mais complicada, porque além de não ser muito adequada ao homem, não lhe dá tanta satisfação quanto os outros valores psicológicos. Importante é o ser e não o ter. Temos ainda que considerar os problemas oriundos do complexo de Édipo, quando víamos o pai como rival em relação ao amor à mãe, sofrendo a tentação de eliminá-lo de qualquer modo, a fim de dar livre expansão às nossas necessidades instintivas. A nossa atuação no mundo é algo muito mais passivo, porque nós recebemos a vida gratuitamente e, relativamente, muito pouco podemos fazer para mudar o destino. Somos frutos não apenas da hereditariedade, no que diz respeito à sanidade fisiológica, como principalmente do meio ambiente. Nosso grau de equilíbrio ou de neurose está condicionado aos seres que nos educaram e com os quais tivemos contato na primeira infância. A ciência nunca esteve tão adiantada como agora. E, no entanto, a maioria dos mistérios da natureza permanecem insolúveis. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo perdido nos seus intrincados problemas intrapsíquicos, sendo obrigado a criar exércitos altamente armados, hospitais, sanatórios, prisões e fábricas enormes de medicamentos para cuidar da própria sobrevivência, como se não tivesse o direito de viver. O homem é lobo a outro homem. Diz com muito acerto o conhecido ditado: por mais que a civilização evolua e ele vista uma pele de cordeiro melhorada, conserva no fundo todo o rancor e periculosidade do tempo em que estava nas cavernas e tinha o mesmo comportamento das feras. Enfim, pouca coisa ele tem trazido em tantos séculos de existência
no sentido de resolver definitivamente o ódio que abriga no coração. Hoje em dia, sabemos que o assassino é um sádico, que o doente um masoquista e que o blasfemo é um imaturo, mas não os conseguimos curar. Os problemas intrapsíquicos constituem uma pesada carga que impede o desenvolvimento normal do indivíduo. Há tanto que fazer em prol do bem-estar humano e, por causa desse peso patológico, pouco conseguimos fazer, seja no aspecto social, científico, político, etc. Praticamente tudo está para ser realizado. A fome, graça em grande número de nações e o subdesenvolvimento é um flagelo que assola mais da metade do planeta e não conseguimos corrigir tal situação. Por quê? Viktor Frankl, famoso analista vienense, explica que o homem vive ainda psicologicamente antes da descoberta de Galileu, quando se julgava que a Terra fosse o centro do universo. Prestem atenção nesse texto que foi lido e depois concentre-se e realize uma meditação no silêncio. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto da Rocha Kepp. Estamos iniciando o capítulo que fala sobre as neuroses. Vamos ver um trecho de análise feita pelo Dr. Norberto. O Sr. J.M. teve um sonho realmente interessante. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma voz me disse: você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam como indivíduo. Deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante. É uma experiência que servirá para os demais tirarem proveito. O que deve realmente preocupá-lo, isso dizendo o analista, é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos. O cliente: o que seriam das hipóteses se não houver um campo que se comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com sinceridade aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Nesse momento,
Essa mesma paz que tem o santo, tem o criminoso, o terapeuta. Tudo que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão, e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade. Paciente, quando os homens estiverem suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, essa daí era uma análise. Continuando. Outro fato que se observa constantemente é o lema quase universal, hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas, esse fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva. O valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, o tamanho da casa e o último tipo de automóvel são muito mais importantes que uma biblioteca ou que uma grande honestidade. Essa necessidade de existir que temos para que nosso planeta seja realmente belo e desenvolvido justifica a existência de outros seres inteligentes nos outros mundos. Assim sendo, a vida tornou-se em algo pesado, difícil de ser carregada. A luta no plano puramente material é muitas vezes mais complicada porque, além de não ser muito adequada ao homem, não lhe dá tanta satisfação quanto os outros valores psicológicos. Temos ainda que considerar os problemas oriundos do complexo de Édipo, quando vimos o pai como rival em relação ao amor à mãe, sofrendo a tentação de eliminá-lo de qualquer modo, a fim de dar livre expansão às necessidades instintivas. A nossa situação no mundo é algo muito mais passivo, porque nós recebemos a vida gratuitamente e, relativamente, muito pouco podemos fazer para mudar o destino. Somos frutos não apenas da hereditariedade, no que diz respeito à sanidade fisiológica, como principalmente do meio ambiente. Nosso grau de equilíbrio ou de neurose está condicionado aos seres que nos educaram e com os quais tivemos contato na primeira infância. Não escolhemos o nosso nascimento. Temos pouca influência sobre nosso funcionamento orgânico e a própria morte constitui ainda um sério enigma. A ciência nunca esteve tão adiantada como agora. E, no entanto, a maioria dos mistérios da natureza permanecem insolúveis. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo perdido nos seus intrincados problemas intrapsíquicos, sendo obrigado a criar exércitos, armamentos, hospitais, sanatórios, prisões e fábricas enormes de medicamentos para cuidar da própria sobrevivência, como se não tivesse o direito de viver. O homem é lobo a outro homem,
diz com muito acerto o conhecido ditado: por mais que a civilização evolua e ele vista uma pele de cordeiro melhorada, conserva no fundo todo o rancor e periculosidade do tempo em que estava nas cavernas e tinha o mesmo comportamento das feras. Enfim, pouca coisa ele tem trazido em tantos séculos de existência, no sentido de resolver definitivamente o ódio que abriga no coração. A inteligência herdada de nossos pais. É claro que pode haver um rebaixamento ou uma melhora de suas funções, segundo o grau de instrução e cultura do meio onde o indivíduo se desenvolve. Hoje em dia sabemos que o assassino é um sádico, que o doente é um masoquista e que o blasfemo é um imaturo, mas não os conseguimos curar. A psicanálise somente atinge pequena camada da população. E mesmo a psicoterapia de grupo é insuficiente para atender a todos. Os problemas intrapsíquicos constituem uma pesada carga que impede o desenvolvimento normal do indivíduo. Há tanto que fazer em prol do bem-estar humano e por causa desse peso patológico, pouco conseguimos fazer, seja no aspecto social, científico, político, etc. Praticamente tudo está para ser realizado. A fome, graça em grande número de nações, e o subdesenvolvimento é um flagelo que assola mais da metade do planeta. E não conseguimos corrigir tal situação. Por quê? Viktor Frankl, famoso analista vienense, explica que o homem vive ainda psicologicamente. Antes da descoberta de Galileu, ele não conseguiu ainda abdicar do seu egocentrismo para ajudar um pouco o próximo, diminuindo essa tremenda disparidade entre ricos e pobres, universitários e analfabetos, doentes e sadios. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção a esses problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Nós crescemos e nos desenvolvemos segundo a imagem e semelhança com nossos pais, refletindo-os como espelho as figuras. Pouca diferença acrescentamos por nossa própria conta ao que recebemos física e psiquicamente. O que nossos instintos nos ensinam constitui quase toda a conduta. O mundo já viu inúmeras gerações passar. Hoje somos nós, amanhã outros nos sucederão, e a existência humana continuará até que as possibilidades de vida do planeta se extingam. Que papel fizemos então? Vivemos dentro desses milhares de anos à semelhança do voo rápido de um pássaro, ou como os passos ligeiros de um animal em fuga, cujas marcas são eliminadas quase instantaneamente. Desde que a vida oferece tantas dificuldades, será que poderíamos melhorar a morte? Ou melhor, será que nossa grande preocupação com ela não é por causa de não sabermos viver? Cada existência humana pode ser um poema ou uma sinfonia maravilhosa, e a morte é apenas o seu final grandioso. Mas o medo se tornou na tônica comum a todos. No entanto,
se no esquema da vida não estiver incluída a morte, todo ele estará errado. Todos nós vivemos para alguma coisa e morremos por algo também. Não apenas nosso corpo servirá como adubo à terra, mas principalmente nosso espírito tem uma função muito superior. Durante todo o tempo de existência, ele entrou em contato com o mundo exterior, colheu elementos valiosíssimos e provavelmente forneceu outros, seja em sua família, em sua roda de amigos, etc., teve uma finalidade, e o cumprimento dela foi a sua função mais importante. Sendo religioso ou ateu, serviu à natureza. Com toda probabilidade, sua obra continuará no tempo e no espaço, dará seus frutos e ele pôde sentir que sua vida não foi vazia. Cada um dá o que pode. Do mais ínfimo ao mais nobre ser humano, vai uma cadeia única e necessária para que a sociedade não pereça. A colmeia nos dá um belo exemplo. Nossa função no mundo é importante e todos têm o seu quinhão dentro dela. Tomar consciência da vida parece-nos o fato primordial. Somente a partir daí é que nossos erros irão cedendo. Conhecimento não é igual à virtude, como queria Sócrates, mas nos abre o caminho para a felicidade e para uma existência útil. Mas o conhecimento das tendências inconscientes pode levar à virtude, desde que o indivíduo tenha boa vontade. Todos os dias morremos um pouco. Nascemos também para algo novo. Provavelmente nascemos muito mais do que morremos, porque adquirimos novos conhecimentos, melhoramos nossos hábitos, damos mão aos que precisam de nós e deixamos nossa experiência, que é única. A natureza tem um ciclo fechado, mas dentro dele o milagre da vida é muito maior do que o da morte. Vale a pena viver. A natureza lhe deu mais ênfase para nos servir de exemplo. Na próxima aula, continuaremos com o capítulo 2, chamado Histeria. Preste atenção, ouça esse texto várias vezes. Depois feche os olhos, relaxe todo o corpo, faça 3 respirações, inspirando pelas narinas, expirando pela boca. Entrelace os dedos, encoste os polegares, fixe o chakra frontal e silencie. Recebendo a luz, a paz, a harmonia divina em seu coração. Fica com Deus. Namastê. Que a força do amor, que a força da luz, que a força da verdade esteja conosco por toda a eternidade. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que oferece para todas as pessoas cursos gratuitos, onde a pessoa pode se tratar e pode se formar. Temos toda segunda-feira o curso no grupo Amor e Consciência Plena, o curso de psicanálise transpessoal, com estudos, grupos de terapia, meditação, relaxamento, PNL. Esse curso nos dá grande alívio, nos propicia a abertura dos caminhos. Toda quarta-feira, às 17 horas, das 17 às 18 horas, temos o curso de Yoga Terapia, que nos favorece muitíssimo. Toda quinta-feira, às 19 horas, temos o curso de Yoga no Riso, apresentado pela professora Luli. E às 20 horas, temos o curso de Reiki, com estudos
para a formação e tratamento, com os professores Davi e Joyce. Dia 7 de fevereiro será iniciado o curso de psicanálise transpessoal de formação, curso presencial, e o curso de constelação familiar com a professora Cristina. O curso de psicanálise será apresentado pela professora Remisa. Peço que todos participem dos cursos, colaborando com a escola, e divulguem esse trabalho para todas as pessoas. Um grande abraço. Namastê. Hoje vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Keppe, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Iniciamos a parte de neuroses. Capítulo 1, a vida. Muitas pessoas neuróticas dizem que acham que a existência humana se passa num enorme palco, onde o Criador seria espectador, pois contemplaria a semelhança de uma representação teatral nosso movimento do nascimento à morte. Todos os nossos sofrimentos e alegrias seriam apenas parte de um enredo, como as novelas de capítulos das televisões. Aliás, não existe uma definição exata para a vida. O que ela significa? Qual a sua finalidade? O filósofo vai achá-la como algo ideal ou pessimista, conforme sua orientação. O teólogo vai vê-la em função de um fim em Deus. E a ciência? A biologia a vê como um ciclo fechando que vai da concepção à morte, cedendo depois lugar a uma nova geração que se sucede ininterruptamente. A psicologia, ou melhor, a psicanálise, procura os seus fundamentos em algo mais profundo. A vida não seria uma coisa apenas orgânica ou como um palco de divertimento para o Criador, mas algo necessário para que haja universo com tudo o que já se realizou. A vida é algo intrínseco à própria natureza, não o seu começo, mas a sua perfeição. O resultado feliz de tudo que foi feito, prontificando na existência do homem. Este é a coroação de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Quando se contempla uma árvore que cresce e abre seus galhos para os céus, onde os pássaros fazem seus ninhos, dá sombra, oxigênio e beleza, não dizemos que esse ato é destituído de sentido. Muito mais ainda, a vida do animal e no homem que pode compreender e mesmo continuar a criar a obra inacabada do universo. Deste modo, vamos chegar à conclusão que o ser humano é necessário para a harmonia dos mundos. Caso contrário, podemos fazer ideia de como seria inóspita a Terra com tudo que contém. Então, vamos prestar atenção na beleza universal e em tudo que ela encerra. E na próxima aula veremos uma análise como um modelo. Continue refletindo e estude os vídeos do Dr. Norberto Keppe, que trata de inúmeros elementos importantes como inveja, inversão, teomania, projeção, megalomania e tantos outros elementos, para que o indivíduo tome consciência de que deve buscar a luz. Quando buscamos a luz e nos introjetamos nela, Deus ficará conosco. Nossos caminhos ficarão abertos para o amor. Meditem. Agora, depois de ouvir esse texto, procure fechar os olhos
e meditar. Vamos ler agora o livro De Alma para Alma, escrito pelo Dr. Norberto Keppe, e é um dos livros espetaculares